Tarde, meu povo querido. Então a gente vai iniciar mais uma aula de biologia de forma assíncrona, né? Então aqueles alunos que não estão fazendo atividade, pessoal, eu sinto muito, mas eu não posso dar presença. Então estão recebendo falta e é lamentável porque também na hora de eu fechar a nota, eu reduzo um pouquinho, porque a participação ela é muito importante, né? Então se você não pode participar de forma síncrona através do Google Meet, mas eu te dou um prazo de uma semana para concluir essas atividades de forma assíncrona pelo Google Formulário ou Google Sala de Aula. Então procurem essas duas ferramentas nossas, né, lá na escola, no próprio celular, no aplicativo de vocês e façam as atividades, tá certo? Então hoje a gente vai ter a correção das atividades objetivas que foram passadas no dia 29/4. Então eu vou fazer aqui. Aquela outra que eu passei na semana passada, devido à reunião de conselho, eu vou ver. Se der para passar, a gente passa nessa aula. Se também não der, a gente passa na outra aula, porque eu acho que é muito conteúdo. Aí, então eu posso deixar para a próxima aula, tá certo? Aí a gente corrige aquelas atividades. Então essa semana a gente vai corrigir aquelas de 29/4. Então vamos abrir aqui as atividades. Então era na página, entre as páginas 21 e a 44 do seu livro. Eram 5 questões objetivas. E qual era o objetivo do conteúdo? Compreender a importância e a classificação dos reinos, entender que cada reino tem a sua característica específica, trabalhar com as diferenças entre reinos, compreender a classificação e o conceito de cada reino, quer dizer, e compreender a fisiologia de cada reino. Primeira questão, vamos ver aqui, meu povo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no privado, pode também deixar lá no Google Sala de Aula, que aí eu vou lendo e tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então façam isso, meu povo, para a gente saber que vocês estão. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar, né? Nesse caso, pessoal, primeira questão. O reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também conhecido como micro-organismos, pois todos são unicelulares, microscópicos e apresentam também a ausência de carioteca, quer dizer, ele vem de uma célula procariótica, que eu falei para vocês, que é aquela célula desorganizada, né, que só tem um material chamado RNA, ok? Continuando. Microscópicas apresentam também a ausência de cariotecas, sendo, portanto, classificada como procarióticos. Os grupos que compõem o reino Monera são, aí nós temos aqui, ó, nós temos bactéria arcaia, né? Então esses aqui é o procariótico. Se você olhasse com atenção para essa imagem, você já acertava a questão. Porque, ó, arcaia e bactéria. Tá vendo? Qual é o reino aqui? Procariótico. Os outros pertencem ao reino eucariótico. Então, protozoário vem de protista, eucariótico, já estaria errado. Algas e bactéria. Algumas algas começaram aqui, mas depois vieram para o protista. Então, essa daí estaria errada por causa disso. Fungos. Fungos é eucariótico. Levedo e bactéria. Levedo é um fungo. Fungo é eucariótico. Então, seria arqueias e bactéria, né? No caso, as arqueias, né, as bactérias, são aqueles que eu falei para vocês, que viveram no oceano, tinha característica igual, né? A gente mostrando a estrutura, como cocos, diplococos, estafilococos, espirolococos, né? Então nós tínhamos vários grupos dos cocos, né? A gente sabe disso. Então tem até nos slides passados. Quem não assistiu minha aula pode ver também nos anteriores. E todos eles, né, o vibrião e tudo, pertence
as bactérias. Depois começou um ensaio para produzir a primeira alga. Aí surgiu até a alga verde que eu falei. Mas o término dessas algas aconteceu no reino protista, que aí surgiu a alga dourada, vermelha e tudo, e ela já se tornou multicelular e eucariótica, certo? Então a resposta correta era a letra E. Vamos para a próxima. Era fácil essa. 2. Os protozoários são organismos que, em sua maioria, habitam um ambiente aquático. Entretanto, não apresentam parede celular. Eles apresentam como mecanismo eliminar o excesso de água absorvido em ambientes do ciclo. Uma estrutura que permite a osmorregulação. O que é a osmorregulação? A entrada e saída de água de uma célula. Se você ler o livro, você vai saber o que é osmorregulação. Essa estrutura é conhecida como... Se a gente já vinha falando sobre célula, né? Foi uma das nossas primeiras aulas. Eu falei que na célula, tanto na célula animal, vegetal, nós tínhamos pequenos bolsões de água. E esses bolsões de água traziam os nutrientes e eles saíam do mesmo jeito. Tanto é porque uma planta ela demora tanto tempo para poder ficar amarelada. É porque ela tem esse bolsão de água, ela vai reter água nessas folhas para tentar sobreviver. E esses bolsões de água que eu falei para vocês são chamados vacúolos, né? Então são vacúolos de água. E essa água entra, fica armazenada, tanto é que na célula vegetal é chamado grã-vacúolo, na célula animal é chamado de vacúolo, e eles vão fazendo essa regulação de entrada e saída de água dentro da célula. Então são chamados vacúolos contráteis. Pseudopódos não é porque é a forma de locomoção. A ameba, que eu até falei, pseudo, ela vem, a palavra podes vem de pé, e a palavra pseudo é falso, falsos pés. Então é uma forma de se locomover com os pés falsos. No caso da ameba, ela tem esses pseudopódos. Membrana plasmática é o que reveste a célula, né? Flagelo é aquele rabinho que eu falei que serve para locomover. Cílios para captar alimento, né? Que no caso da célula eucariótica, e também para se locomover. Então, o único que fazia essa questão da entrada de água é os vacúolos, viu, meu povo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no privado. Continuando. Deixa eu apagar aqui. Os fungos são seres representados pelos cogumelos, leveduras, orelhas de pau e vários tipos de bolores. São importantes na cadeia alimentar, pois constituem um dos agentes decompositores de matéria orgânica, sendo úteis também na alimentação humana, na indústria e na medicina. Sobre esses seres, podemos dizer corretamente que... Quais são as características do fungo? Eu falei para vocês nas últimas aulas que o fungo, o pessoal tinha dúvida, né? Até um certo período aí, na classificação da taxonomia e na classificação dos seres, eles achavam que o fungo era um animal ou um vegetal. Mas aí eles foram vendo que ele não se encaixava nem como vegetal e nem como animal. Por quê? Vegetal, ele não produzia clorofila. Então, se ele não produz a clorofila, eu não posso dizer que ele fabrica o seu próprio alimento. Ele depende de um outro ser para poder se alimentar. Então, ele é chamado heterótrofo, né? Precisa de um outro ser para poder se alimentar. Quem são esses seres? No caso,
animais mortos, né? Vegetação que está em decomposição, matéria orgânica em decomposição nasce em fungos. Então, mas fungo também não se mexe como animal, porque um animal ele pode latir, ele pode roer, ele pode grasnar, ele pode falar como nós, né? Se mexer, se locomover, e o fungo não, ele fica lá paradinho de boa, aí não faz nada, como uma planta. Então ficou aquela coisa. Ele não é planta nem animal, então ele é heterótrofo e eles são aclorofilados. Então a alternativa era essa. Porque eles dependem de um outro ser para se alimentar e eles não produzem clorofila. E se há na biologia, eu falei que é uma negação. Clorofilados produzem clorofilas. Aclorofilado não produz clorofila, certo? Aí, os heterótrofos possuem uma grande quantidade de cloroplasto. Cloroplasto vem da clorofila, por isso que está errado. São, na maioria, autótrofos. Não, são heterótrofos. Eles precisam de um outro ser para poder se alimentar. Por isso que está errado. Possuem amido como substância reserva e são todos microscópios? Não, porque o champignon, o cogumelo, né, eles são vistos a olho nu, não é só de maneira microscópica. Nós temos o fungo do bolor de pão, aí é microscópico. Mas o cogumelo em si, né, ele é encontrado em qualquer lugar onde tenha umidade, né, como o shiitake, que serve para culinária, o champignon, né, o Paris, que é um grandão, que também serve para culinária. Então dá para ser visto a olho nu. Muitas espécies são causadoras de doenças como malária, tétano e tuberculose. Malária, tétano é causado, né, a malária pelo inseto. Tétano quando você pisa em algum prego enferrujado através da oxigenação. Tuberculose, né, se contrai de uma outra pessoa. Então, não tem nada a ver com isso. Tanto é que ele serve também para a culinária. E lembrando que os cogumelos, pessoal, são aqueles que defendem o nosso sistema imunológico, né? Tem alguns que são venenosos. Lógico, você não vai sair comendo todo o cogumelo, não. Mas os comestíveis você pode se alimentar. E nessa alimentação composta, como é o meu caso, eu me alimento muito com cogumelo, certo? Eu compro, ali eu não posso falar o endereço, que também é fazer merchandising, né, da pessoa, mas eu compro num preço bom no mercado aqui, sem ser esses grandes, é um mercado pequeno. E ele serve para esse sistema de defesa imunológico, né? Então ele vai combater bactérias no teu organismo. Então ele é muito bom, certo? Então vou apagar, vamos passar para o próximo. A quarta questão. Deixa eu apagar aqui. Uma árvore filogenética, evolutiva ou da vida é uma representação gráfica que organiza os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo. Espécies com maior semelhança ou proximidade evolutiva se localizam em ramificações, como a gente está vendo aqui, e grupos evolutivos mais próximos. Analise a figura abaixo, que mostra um modelo de árvore filogenética, com as relações evolutivas entre alguns seres e assinale a proposição correta ou a resposta correta. Os fungos e as plantas pertencem ao mesmo grupo evolutivo? Não, os fungos estão nessa parte da árvore. As plantas estão aqui, elas não pertencem ao mesmo grupo, por isso que está errado. As plantas e os animais pertencem ao mesmo grupo evolutivo? Não, os animais estão nesse grupo aqui, as plantas nesse aqui. São dois grupos diferentes.
as bactérias é que deram origem a todos os seres vivos, o reino Monera está aqui, que é o das bactérias. Eles é que deram origem a todos os outros reinos. Então essa daí está correta. Os insetos e os anfíbios pertencem a grupos diferentes evolutivo? Não, eles vêm nessa escala única, né, do reino animal. Ele vem no insetívoro e assim por diante. Letra E. Os fungos deram origem a todos os seres? Não, os fungos foram o último reino a ser criado, porque não sabiam em que posição tinha que ser colocado. Então, por isso, não eram os fungos. Tá certo? A opção correta é as bactérias deram origem a todos os seres vivos. Tá certo? Então, era a alternativa aqui. Essa daqui. Vamos passar para a última. Aí nós tínhamos aí, né? Por que tu pega tanto essas questões assim, Marcelo? Porque em vestibular cai muito essas questões que a gente tem que interpretar os desenhos, né? Então vamos lá. Atualmente, os seres vivos são classificados em 3 domínios: bactéria, arcaia e eucária. Todos os eucarióticos estão incluídos no reino eucária. Os procarióticos estão distribuídos entre os domínios bactéria e arcaia, né? Estudos do DNA ribossômicos mostraram que os procarióticos do domínio arqueia compartilharam com os eucarióticos sequência de bases nitrogenadas. Daí que surgiu o chamado DNA, né? Que estão presentes nos procarióticos do domínio da bactéria. Esse resultado apoia que as relações evolutivas representadas na árvore têm que começar por quem? No caso aí, começa por quem, pessoal? Se foi no reino Monera, então tem que começar por bactéria, né? Então, foi na arcaia? Não, a arcaia já foi uma evolução da bactéria, que foi o segundo próximo. Então, por isso que essa primeira está errada. Aí essa também, ó, já está errada, porque tinha que começar por bactéria. Essa também já está errada, porque tinha que começar com bactéria. Aí essa também está errada, porque tinha que começar com bactéria. Aí, então, no caso, começaria por bactéria. Para depois vir arcaia, para depois vir eucária. Então, a sequência correta, reino Monera, começa com a bactéria. Para depois vir arcaia. Para depois vir eucária, né? Então, essa é a sequência correta de uma árvore evolutiva, tá certo? Então, essa daqui, ó, ficaria sem sentido. Começou ao contrário, né? Começou da eucária, de uma célula eucariótica, depois voltou, regrediu. Não, tem que começar pela célula que vai dar evolução, né? Para depois surgir os outros, tá certo, meu povo? Surgir tudo igual? Também não. Surgiu primeiro essa maior, por isso que aqui tem um traço maior. Essa daqui já estaria errado, porque aqui está falando que todas surgiram ao mesmo tempo. Essa daqui tá falando aqui, ó, que surgiu essa para depois surgir essa. Arcaia, bactéria, depois arcaia e eucária. Não. Tem que estar bactéria com arcaia para depois vir a eucária. Certo, pessoal? Então, a alternativa certa é essa que está no quadrinho que eu destaquei aqui, já que eu não consegui colocar letras, né, para identificar. Bem, meu povo, terminou a correção. Eu vou ver se ainda dá para fazer o outro material da última aula que foi pelo livro, né? Mas como vocês sabem, a gente está também muito atarefado, né? Não sei também se vai dar para passar correção daquela atividade que foi passada na última aula. Mas eu vou fazer um vídeo, certo? E também, semana que vem a gente corrige se der tempo. Porque semana que vem eu quero passar conteúdo novo, tá certo? Se der pra gente falar também pelo Google Meet, eu falo e deixo um vídeo depois para vocês darem uma olhada, tá certo?
Agora é importante, pessoal, não deixem de fazer as atividades. Não deixem de participar, porque a minha nota é pela participação e pelo rendimento de vocês. Então, quando você deixa, a sua nota é reduzida, certo? Então, só alertando aqui, porque a gente não quer dar uma nota baixa ao aluno, mas às vezes o aluno se dá. Então, participe. Ah, professor, eu não tenho tempo de acessar a internet. Arranje um tempinho, porque minha atividade fica às vezes 2 semanas aberta. Então você pode fazer, né? Então quando você tiver um tempinho, aqueles que trabalham, entendo, aqueles que ou às vezes dá um problema na internet, ou às vezes fica sem internet por um período. Então você tem 1 semana para fazer essas atividades, certo? E quando você participa, você não leva falta, né, no aluno online, e também você tem a sua nota garantida de participação, tá certo? Então, um beijo, um abraço a todos, que tenham uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe cada um de vocês. Se cuidem, meu povo, porque a pandemia aí tá grande, né? Nós estamos vendo casos significativos no Banabuiú. Então permaneçam em isolamento, cumpram as medidas de proteção, tá certo? Então eu agradeço, que vocês tenham um excelente final de semana. Qualquer coisa me procure no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá certo, meus queridos? E até a próxima aula. Tudo de bom, meu povo. Muito obrigado por estarem aqui.